Olá, amigos do programa Diversidade Cultural, mais uma edição do nosso programa. As coisas começando a melhorar, ainda não está como a gente quer, né? Toda semana a gente fala assim, né? Melhorando. Por quê? Nós temos que pensar positivo também, né? Apesar de que a gente sabe que ainda não estamos 100%, mas a vida tem que continuar. Muita coisa nova acontecendo, as pessoas já estão trabalhando, voltando a trabalhar, a economia está começando a aquecer, né? Embora ainda meio devagar, mas vai melhorar, vai ficar bom. Se Deus quiser, vai melhorar. Como a gente fala aqui do Sebrae, nós não paramos. Nós fomos uma época trabalhando pouco, tivemos, né, um mês quase sem atividade nenhuma, mas depois nós voltamos a trabalhar e estamos atendendo os nossos filiados. Muita coisa nova acontecendo, principalmente essa pandemia ensinou muita coisa para a gente, ensinou muita coisa para todos nós, de vida, de solidariedade, de trabalho, né? Muita gente trabalhando em casa, home office, as empresas estão se adequando e talvez muita gente vai continuar trabalhando em casa, porque eles viram essa possibilidade e acharam bom. Tem muita gente que gostou, né? Até em termos de economia. Então, nós começamos há um tempo nos nossos programas falar sobre as pessoas, a compatibilidade, aquelas pessoas que se dão bem com cálculo, aquele lá com tal. Então, com o signo nós conseguimos ver mais ou menos a possibilidade de você se dar bem, de você como você manter o seu relacionamento, né? Então são curiosidades. E nós temos aqui uma pessoa de 14 de 10 de 53, que então é Libra, e nós temos aqui 18 de 2 de 52, que é Aquário. Então vamos lá. Aquário com Libra. Para viver intensamente o amor e o prazer, os dois precisam acreditar no lado bom da vida. E isso não é difícil para vocês, pois ambos são positivos e otimistas. Vocês costumam se unir por meio de um ideal, em torno do qual constrói a base do seu relacionamento. Então vê esse Aquário com Libra. Aí agora o Libra com Aquário, né? Quando o homem, a parte dele, como é que é? Otimismo e muita afinidade faz a alegria dessa união, quer dizer, uma união boa, né? É baseada muito mais no entendimento intelectual, né, do que nos impulsos do coração. A criatividade e o caráter excêntrico de Aquário seduzem o nativo de Libra, sempre interessado por ideias novas que mexam com sua cabeça. Então, é um casal que se dá bem. Claro que tem aquelas coisas, né, do dia a dia, mas isso daí a gente vai costurando, vai no entendimento, cada um abrindo mão, às vezes, né, de alguma coisinha. É isso que faz a união ser boa, a união ser perfeita, tá certo? Então, se você quiser também, você pode também mandar a sua curiosidade. Eu tenho meu marido, meu namorado, minha esposa, minha namorada, então como que eu dou? Passa o nome, data de nascimento. Claro que nós não divulgamos o nome, né? Por uma questão de ética, nós divulgamos a data, mas você vai saber que é para você que a gente está mandando essa resposta, tá certo? Dando sequência também, nós começamos com a diversidade cultural e religiosa. Então teve essa Semana Cultural e Religiosa da Prefeitura de Curitiba, onde nós da Sintec gravamos diversos vídeos para mostrar para você como é a cultura, como é a religião, como é a arte de cada religião. Nós já passamos da afro-brasileira, nós já passamos do judaísmo e hoje nós vamos passar da Igreja Católica. E depois, na sequência, mais a um ainda se der tempo, né? Então, agora vamos ver Estamos na Catedral Basílica de Curitiba, Nossa Senhora dos Pinhais, e hoje vamos também falar um pouco sobre a importância da presença da Igreja Católica na cultura, na arte e na literatura. Por isso nós vamos mostrar um pouco dois modelos de igreja, de arquitetura, digamos assim, de presença aqui em Curitiba.
Primeiro, vamos conhecer a Catedral Metropolitana, que é uma igreja mais antiga, e depois vamos conhecer também a Igreja Santo Agostinho, que já é uma arquitetura mais moderna, uma igreja recente. A nossa catedral aqui, centenária já, tem toda uma história. Então, seja bem-vindo a este momento de visita e de conhecimento de um pouco mais da nossa história. A Catedral Metropolitana de Curitiba é um prédio construído em 1893, em estilo neogótico. Para os padrões da época, prédio moderno, principalmente porque expressava os novos valores que começavam a chegar à cidade de Curitiba, os valores republicanos. Dentro deste prédio, existem algumas características próprias dele e que realmente vamos aos poucos conhecer nesse breve vídeo. Primeiro, os próprios vitrais desta catedral, eles contam a história da Sagrada Escritura a partir dos olhos da Virgem da Luz, Senhora da Luz, ou simplesmente Nossa Senhora Maria. Então, a cada vitral, somos convidados a refletir sobre uma passagem do Evangelho e da vida de Maria, dentro da Palavra de Deus. Possuímos também dentro dessa igreja catedral um órgão de tubo, ainda pneumático, significa que ele é movido basicamente a ar. São dos irmãos Bohr, construído provavelmente no Rio Grande do Sul e trazido para a cidade de Curitiba. A Catedral de Curitiba, na década de 80, recebeu a visita do Papa João Paulo II, que celebrou uma grande missa em nossa cidade. A cátedra que se encontra nesta igreja foi usada pelo Papa João Paulo II e é também hoje um dos símbolos dessa cultura, da parte cultural de nossa cidade de Curitiba. Assim como a Catedral de Curitiba, propriamente o seu prédio, ela influenciou também outros locais da própria cidade, a própria questão cultural de Curitiba, visto que a igreja era o polo que irradiava a cultura para as pessoas e também, além de irradiar, ela era cuidadora ou defensora da própria cultura. Então, as pessoas que acorriam à igreja e acorrem à igreja hoje, quando aos domingos, de maneira especial, os turistas vêm a esta igreja catedral, eles vêm para conhecer a cultura intrínseca a essa estrutura de igreja. Então, quando ela hoje, dentro da Praça Tiradentes, ela se destaca, ela não se destaca somente pela questão religiosa, mas por um convite às pessoas aqui entrarem e conhecerem aquilo que hoje quase não mais se encontra dentro das nossas igrejas em Curitiba. Quer dizer, então, ao visitar a Igreja Catedral, somos convidados a uma imersão na cultura e, principalmente, ser testemunhas dessa cultura junto às outras pessoas que aqui passam. Como nós vimos agora há pouco, lá quando mostrávamos a Catedral Metropolitana de Curitiba, vendo a influência da arte, a influência da cultura na nossa sociedade e também no mundo, né, a influência da Igreja Católica, nós vimos a Catedral Centenária. Por exemplo, agora estamos aqui na Igreja de Santo Agostinho e Santa Mônica, aqui no bairro do Aú, e é uma outra arquitetura, é uma outra arte. Essa igreja é uma igreja moderna, como vocês podem ver, os vitrais transparentes, e o sentido dele é justamente que eles possam se ver. Vocês vão ver lá no fundo, onde se vê os pinheirais, é uma arte moderna e uma maneira nova. Essa igreja aqui foi inaugurada em 81, então, quer dizer, é bem recente, né? Comparado àquilo que realmente influenciou durante todo o tempo a igreja, digamos assim, a cultura e a arte da igreja. Hoje, por exemplo, nós também vemos a influência, ou melhor, teve muito mais a influência da Igreja Católica também na literatura. E isso aconteceu de várias maneiras. Principalmente
depois da chamada conversão de Constantino em 312, lógico, o império se torna cristão, então passa a ter uma grande influência a Bíblia, que era o livro dos cristãos, e nós vemos a Bíblia influencia a cultura, influencia a literatura, influencia os costumes, digamos, de toda uma época, e até hoje ela chega a este ponto. A própria ideia de universidade, por exemplo, a universidade ela surge na Idade Média com a Igreja Católica. Então, o nosso conceito de universidade é o católico medieval. Então, a Igreja investiu muito nisso e ela influenciou muito o pensamento. E aí nós olhando a influência, digamos, no mundo que teve a Igreja durante todo esse tempo, nós também podemos ver a influência da própria Igreja Católica no Brasil, que no começo ela era a única igreja presente aqui, depois vieram as outras, mas a literatura, ela nasce sobre o signo católico, que é justamente chamada de literatura jesuítica. As nossas primeiras manifestações literárias foram dos padres missionários. Por exemplo, o Padre Vieira, os famosos sermões do Padre Vieira, uma coleção completa. No teatro também nós temos a presença, no teatro e na poesia, a presença, por exemplo, de José de Anchieta, hoje canonizado pela Igreja Católica. E aí nós vemos então toda essa influência através da catequese que foi feita inicialmente no Brasil. Nós vemos então a influência da Igreja Católica em toda a história do cristianismo, desde o início até agora, e a gente percebeu, e como para completar que no Brasil principalmente, a igreja teve o papel fundamental na formação, na criação, digamos assim, a maioria das cidades brasileiras nasceram como? Ao redor de uma igreja católica. Isso durou até muito pouquinho tempo, mas hoje a gente vê a presença também de muitas outras igrejas, muitas outras instituições, mas ainda, mesmo muita gente não destacando, mas até hoje a Igreja Católica tem uma influência grande através das universidades, temos muitas universidades católicas. Se nós olharmos o campo da educação, por exemplo, e aí ligado muito à literatura, as congregações foram as primeiras a instituir universidades, faculdades e colégios para a formação do povo brasileiro. Então, por isso é vasto e muito significativo toda a presença da Igreja Católica, não exclusiva, mas principalmente dela na arte, na cultura, na literatura. E assim, espero que nós possamos ainda estudar muito mais, não no sentido de valorizar, mas de reconhecer o papel importante que a Igreja Católica teve, não só na história da humanidade desde o início, pelo menos a era cristã, mas também na formação de muitas sociedades e até hoje do pensamento presente em todos os cantos do mundo. Esse foi a participação da Igreja Católica, né, nessa Semana de Cultura e Arte das Religiões. Obrigado ao Padre Volney pela sessão desse vídeo, tá certo? Vamos a um breve intervalo e já voltamos. Não jogue dinheiro fora. Aproveite os recursos naturais instalando um sistema de energia solar fotovoltaico. Você pode economizar até 95% do valor atual de sua conta de energia. Envie uma cópia de sua última fatura de energia elétrica para o nosso WhatsApp ou pelo e-mail, que enviaremos uma pré-proposta para a viabilidade e instalação do sistema. Neste, você pode trocar sua conta atual por um financiamento e em alguns meses ser autossuficiente e se libertar das contas de energia elétrica. A CDM Solutions é revenda homologada para venda e instalação de sistema solar Intelbras. Também trabalha com sistemas eletrônicos de segurança, CFTV, alarmes, controle de acesso para residências, empresas e condomínios. Faça seu contato pelo nosso fone 3092 1245 e agende uma visita. Esse é o programa Diversidade Cultural. Então nós passamos anteriormente, né, o vídeo da Igreja Católica dessa Semana de Arte e Cultura. E agora nós vamos passar da cultura indígena, para você conhecer também um pouquinho dessa cultura.
Nyanderecó seria, se for traduzir ao pé da letra, significa nossa maneira de viver, nossa maneira de ser. Não é uma salida ou uma porta de escape, pero uma porta de entrada, não? Um caminho para resgatar a maravilha que é o ser humano e que está sendo tão avultado hoje por tantas ideologias, por la forma de existência que ele degrada. Então, não podemos solamente falar coisas teóricas ou ensinamentos teóricos. Hoje temos que trazer uma prática de existência para resgatar tudo isso, toda essa miséria humana, não, que o ego criou, a separação da divindade. Nós nos cerramos, nos estancamos com relação a isso que chamamos de espírito, não? A vida como um todo, como parte integrante de um todo. Então temos que praticar uma existência de resgate. O Nyanderecó, nesse momento, sua principal missão, se formos usar um termo também assim, que é muito já massacrado na língua, é trazer esta possibilidade de outra existência dentro desta existência. Tecoá seria Tecó, onde é possível se viver o Nyanderecó. Um lugar onde é possível se viver o Nyanderecó. Um ponto onde podemos viver essa realidade, podemos desenvolver nosso espírito e desenvolver também nossa existência social dentro desse sistema, buscando transformá-lo simplesmente pelo prazer de existir, transmitindo a noção da vida prazerosa. Aqui em Curitiba, só nessa região de Anhangaba, temos 3 tecoás. No Uruguai temos muitos tecoás, tecoá em Anduretão, os mais importantes, mas também temos tecoá em La Costa, e temos tecoá em Santa Catarina, temos tecoá no Rio de Janeiro, temos tecoá em Manaus, Então são espaços onde há pessoas que vivem e muitas pessoas que se agregam a esse lugar, onde vem a ser sua agricultura, passar uma parcela de sua vida, porque o ideal seria que inclusive os que já vivem em Tecoá fossem passando sua experiência para os que vão chegando e que eles se juntem e vão formando outros tecoás. A língua do Ocidente já está contaminada. Por isso que eu hago um grande esforço para ensinar o Guarani. Uma língua que não passou por todo esse processo. Não teve Aristóteles com suas categorias, não teve Descartes, não teve todos esses homens, não é teoria cartesiana, não? Porque todas essas coisas impactaram a língua. Então temos que separar em categoria para entender as coisas, né? O Guarani é lleno de palavras muito bonitas, a língua é bonita, porque quando tu constrói uma frase, tu constrói na verdade um verso. Quando tu habla uma sentença, tu habla na verdade uma estrofe, porque é uma língua toda poética e cheia de imagens. Então se veja, palavras que vão se agregando, não? Temos Nyanderecó, nossa maneira de viver dentro de um tecoá. Essa maneira de viver exige um boru, uma constância, um objetivo, um propósito, né? Esse propósito é desenvolver o Imboraiu, que é a amorosidade. O Imboru é importante porque é a constância da construção de tu sonho. E quando termina a construção de tu sonho, tu atinges a guidje, tu atinges a tua maturidade de existência neste momento. Seria tu plenitude. Então esse é o Guataporã, o caminho, o caminhar sagrado de Nyanderecó.
Então, agradecendo aos nossos irmãos da Sintec, professor Eloy, né, da matéria sobre a cultura indígena. Então, a semana que vem nós temos mais outras culturas e vamos passando, né, para você conhecer um pouquinho de cada cultura, de cada religião, alguma coisa com uma curiosidade que você não sabe. Vamos a um breve intervalo e já voltamos. Não jogue dinheiro fora. Aproveite os recursos naturais instalando um sistema de energia solar fotovoltaico. Você pode economizar até 95% do valor atual de sua conta de energia. Envie uma cópia de sua última fatura de energia elétrica para o nosso WhatsApp ou pelo e-mail, que enviaremos uma pré-proposta para a viabilidade e instalação do sistema. Neste, você pode trocar sua conta atual por um financiamento e em alguns meses ser autossuficiente e se libertar das contas de energia elétrica. A CDM Solutions é revenda homologada para venda e instalação de sistema solar Intelbras. Também trabalha com sistemas eletrônicos de segurança, CFTV, alarmes, controle de acesso para residências, empresas e condomínios. Faça seu contato pelo nosso fone 3092 1245 e agende uma visita. Então, nós do Sebras aqui, mais uma vez repetindo, o curso de juiz de paz eclesiástica. Nós precisamos ter pelo menos 1 ou 2 juízes em cada município. Então nós estamos chamando o pessoal que queiram fazer o curso. A pessoa recebe um diploma de juiz de paz eclesiástico igual a esse. A pessoa tem um termo de nomeação, a pessoa recebe uma carteirinha, né, de juiz de paz para realizar casamento e ser uma autoridade dentro da religião, uma faixa de juiz de paz também. Outro curso que nós estamos também fazendo e não paramos é o curso de capacitação sacerdotal. Às vezes a pessoa vai numa determinada religião, nas religiões de matriz africana, por exemplo, às vezes ela não tem tempo de estudar, de conhecer a fundo aquela religião, de saber detalhes, o porquê que ela está ali, quem são essas entidades, quem são os orixás, por que ela está ali, qual o benefício que ela vai ter para a sua vida, né, o que ela tem que fazer, qual a participação dela em tudo isso. Então esse curso ensina tudo, desde aquele médium iniciante que está começando numa casa, aquelas pessoas que queiram ter assim, um conhecimento maior acerca da religião, mesmo aqueles que não são médios e queiram fazer esse curso. Esse curso é online, não precisa vir na escola, não precisa nada disso. Basta entrar, liga para nós, né, no 32328605 ou no 995456692, o código 41 de Curitiba. Nós lhe damos todas as informações desses cursos. Querer saber mais é muito importante. A grande virtude das pessoas é querer aprender, não parar no tempo. Tudo aquilo que a gente faz com conhecimento sai bem feito e sai melhor. Tá certo? Então nós estamos aqui à disposição para esses cursos. Vamos encerrar o programa de hoje, então agradecendo o Padre Volney da Igreja Católica, o professor Eloy que nos deu a matéria sobre o indígena e falando também, né, dos nossos cursos, já falamos anteriormente, repetimos, reforçamos o pedido para que vocês façam esses cursos, aqueles que se interessarem, tá certo? Muito obrigado pela atenção e até o próximo, se Deus quiser. Tantas batalhas venci, muitas ainda vou enfrentar, muitas vezes vou cair, mas sempre vou levantar. Meu escudo é minha fé, minha espada é orixá. Tenho meu corpo fechado nas rezas do Jacutá. Quando eu caí, meu pai Ogum me levantou. Quando eu sofri, mamãe Oxum me amparou. Me vi perdido, o Exu veio me guiar. Estava com fome, Oxóssi me ensinou a caçar. Fui humilhado e Xangô me defendeu. Fui perseguido, Oiá com os ventos me escondeu. Caí doente, Omulu quem me curou. Estava sujo, Iemanjá quem me banhou. Eu vi a morte, mas Nanã me afastou. Cuidou de mim e o meu pranto a secou.
desesperado vi minha fé vacilar. Fui renovado com as palavras de Oxalá. Se eu fosse só, já não estaria mais aqui. Meu orixá, quem me ajudou a persistir, na noite escura nos caminhos me guiou. E na Umbanda eu retribuo seu amor.